pessoal, sejam bem-vindos ao Vem Humanistas. Aqui é o Carlos Matias. Olha, um só aqui do lado, a única, não aceita imitações, a querida professora Oleneva, parceiraça aqui de Vem Humanistas, que hoje, junto comigo aqui, vai estar acompanhando essa história, o fim dessa história linda, maravilhosa. Não digo nem o fim, né, Oleneva? É um primeiro momento. Não é isso? Olá, pessoal, tudo bem? Como estão? Carlos estava querendo esquecer de mim logo hoje, que a gente vai apertar Carlos nesse debate. Ele estava esquecendo de mim, ia entrar em duplicata, e logo hoje que eu trouxe a minha caneca. Olha, assim, hoje temos uma competição de canecas aqui. Primeira vez que eu encontro uma caneca e que gela mais gelado que nem a minha. Aí, é a da Oleneva. Show de bola, Oleneva. Tintim pra gente. Deixa eu cumprimentar todo mundo que está no chat aí presente. Pessoal do Brasil inteiro, tá? Nossa, a Cláudia Exatas, tá o Danilo Tomé, lá de Pernambuco, abraço. Getúlio Silva, lá de Tanhaçu, na Bahia. Todo mundo aqui, a Gabi Conrado tá aí com a gente. A Márcia, a Márcia Leal tá aqui, a Rosildo, tá todo mundo, obrigado aí pela presença de todos. Então, acho que é um momento importante, estou muito feliz, verdadeiramente, duplamente feliz, não só para a gente ter conseguido, Oleneva, construir, né, esse grande evento. Acho que foi um evento muito importante, um evento que misturou pesquisa, que misturou estudos de caso, compartilhamento de saberes, divulgação científica. Eu achei que foi lindo, totalmente gratuito, sabe? Todo mundo se engajou, está todo mundo participando, e acho que foi sucesso, não foi? Eu acho que esse evento formou um grupo de pessoas que não são mais as mesmas, nem nós dois, né? Nós conseguimos criar um laço diferente, um laço muito especial, e isso fez do evento algo especial. Foi muito bom tudo isso. Mas hoje, pelo que eu sei, sou eu que estou na frente do programa e você vai estar aí aguardando a resposta das pessoas, tá? É isso aí. Diga. Hoje o pessoal faz as perguntas aí no chat, a gente selecionei algumas, a Oleneva também, perguntas ontem. Ontem eu confesso que quando chegou na metade do negócio lá da apresentação do Etnos Excluídos, eu já estava emocionado, já nem consegui escrever direito. Muito, pelo momento, acho que é uma conjunção de fatores, e a gente fica meio emocionado. Eu nem consegui muito, na segunda metade, falar com o pessoal muito no chat, mas hoje é o dia. Hoje, vamos lá. Olha aí, o Biratã tá pegando já no pé da gente aí, ó. Tá falando que vai fazer um festival de canecas. Aí, Oba! Mestre Biratã, que maravilha. Isso vai ser uma canecada danada, o Biratã. É muito amor envolvido nessas canecas. Então, vamos lá. Então, deixa eu colocar aqui algumas perguntas. O pessoal pode fazer no chat. A Oleneva hoje vai me ajudar aqui e vai ficar destacando as perguntas que aparecerem no chat. Então, teve ontem uma pergunta legal, que foi bem bacana, que foi a do Mauro Juarez. Eu achei muito legal, que ele falou assim, como se explica termos no Brasil alunos com bom desempenho, inclusive internacionais, como Olimpíadas, e tão pouco entendimento na escola? O que podemos fazer para mudar? Eu achei essa pergunta muito legal. E eu falo, o Mauro, que eu entendo que esses entendimentos, quando a gente pensa em entendimentos ou consenso sobre qualidade em educação, ou aquela educação que a gente busca construir, que a gente deseja ter, é uma luta permanente, né? A gente sempre está discutindo, sempre querendo aprimorar. As pessoas mudam, a escola muda, aquilo que a gente deseja ter muda também. Então é sempre um debate permanente. Agora, há uma coisa que não muda, na minha forma de ver, que é a diferença entre o bom desempenho em testes e esses debates sobre qualidade em educação. Eu acho que esses testes, em geral, ou em Olimpíadas, ou em eventos internacionais, etc., que envolvem questões
problemas de matemática, eles trazem uma certa dimensão que envolve a matemática, mas deixa de fora outras dimensões mais próximas da humanidade, das questões mais relevantes, dos problemas sociais que a gente gostaria de incluir nos debates. Isso fica um pouco de fora do radar desses testes em larga escala, né? Ainda muito afins àquela divisão disciplinar que a gente tem, desconectada, né, das gaiolinhas. Então, a vida, ela é essa complexidade da vida tem essa grande característica, né? Quando a gente tenta dividir a vida em partes, em pequenas partes, como disciplinas, né? Quando a gente junta tudo, sempre é menor do que o todo. É impressionante. É um caso clássico, é um exemplo clássico, né, de um tipo de redução, de planificação em caixas, em gaiolas, como fala o mestre Biratã, mas quando a gente junta as gaiolas todas, não dá a totalidade. E aí eu acho que esse é que é o grande ponto da sua pergunta. O que a gente pode fazer para mudar, eu acho que é tentar agir de uma maneira muito importante, que é tentar incluir no debate sobre a avaliação do sistema escolar outras questões que não aquelas estritamente ligadas à questão do conteúdo matemático, e sim a dimensão da prática matemática, né? Muito mais ligadas à experiência de quem faz a matemática ou de quem usa a matemática para propriamente a certificação de um saber substantivo sobre determinado objeto. É como eu... Isso já ajudou a responder um pouco a pergunta de Flaviana de ontem. Professor Carlos, poderia emitir sua opinião sobre as Olimpíadas de Matemática? E ela também comenta a presença mínima de meninas nessa prova, que é uma herança machista dentro da matemática. E boa. pede para você comentar. Sim, eu vejo assim, olha. Por exemplo, o pessoal me pergunta: Matias, você é a favor das Olimpíadas, é contra as Olimpíadas? O que você acha? Eu penso assim, a gente tem já, pela minha fala de ontem, vocês viram assim, o destaque que eu dei à questão dessa percepção que há no senso comum, do elitismo em torno da matemática. Essa matemática para poucos, a matemática para o gênio, para o talentoso. E eu entendo que as Olimpíadas de Matemática surgiram, em um primeiro momento, para poder encontrar pessoas que tivessem esse perfil, que fossem capazes de resolver certos tipos de problema, né? Quer dizer, um certo entendimento, uma busca muito específica, né? E a gente, até muito recentemente, a gente identificava completamente essas habilidades como ser um bom matemático. Quer dizer, ser um bom matemático é um cara que é incrível, que resolve tudo de cabeça, que faz uma conta incrível, cai o número de palitos no chão, ele nem conta, ele olha e já fala o número, essas coisas, sabe, meio... Eu acho que esse é um grande problema. Mas isso vem mudando com o tempo, ainda bem. E a gente vem entendendo o matemático como todo mundo tem uma dimensão de matemático, né? Eu acho que as Olimpíadas de Matemática, vamos lá, chegando nelas agora, elas são uma iniciativa no Brasil em larga escala para poder, de uma certa maneira, captar jovens ou identificar jovens que têm uma grande influência nisso. O que acontece é que algumas coisas, tem duas coisas que me incomodam nas Olimpíadas. A primeira é que quem participa. Há jovens e crianças que participam das Olimpíadas sem efetivamente terem a vontade, sem terem optado. Às vezes a escola inteira é inscrita, há uma certa pressão para que a escola participe, e há jovens que não queriam fazer aquilo, que não gostam, que têm horror à matemática, e aí eles se submetem a uma prova que tem questões com certo perfil, que são um perfil mais complexo, mais desafiador em termos técnicos, em termos conceituais, intrinsecamente matemáticos, e muitas vezes
o preço que se paga para você conseguir realmente identificar poucas centenas de jovens que têm uma habilidade diferenciada naquele contexto matemático é talvez divulgar em larga escala, né, uma sensação de que esses tantos jovens que não gostam, nossa, eu fiz a prova, eu chutei tudo, matemática não é mesmo para mim. É como se, para muitos estudantes, as Olimpíadas são a gota que faltava para que eles se auto-percebessem como incapazes em matemática. Era a gota que faltava. Então, isso é uma coisa que me incomoda. Né? Carlos, você percebe Sim. que as Olimpíadas elas têm um perfil tão específico que mesmo professores que trabalham com matemática nem sempre conseguem resolver questões que são de quinto, sexto, sétimo, oitavo, porque são questões de uma percepção especial. Alguns alunos vão perceber, mas alguns professores vão ter dificuldade, porque eles vão pelo caminho da formalidade, e às vezes não é esse caminho. Às vezes é algo que está ali, colocado para uma percepção imediata. E o professor vai por aquele caminho enorme e ele não chega a um resultado. Então, não é uma prova para qualquer um, nem para qualquer aluno, nem mesmo para qualquer professor de matemática. Sugiro Sim. até que quem é professor de matemática pare e faça uma prova de Olimpíada no tempo da Olimpíada e veja se consegue resolver todas essas questões sem pescar no gabaritozinho que chega na mão do professor, né? Que Sim. aplica a coordenação da escola. Agora, tem outro ponto também que eu queria destacar nessa pergunta rapidamente, que é eu adoraria ver uma iniciativa em larga escala para quem odeia matemática, para quem não gosta de matemática. Eu adoraria ver uma iniciativa em larga escala para o etno dos excluídos, por exemplo, como feiras de matemática, museus de matemática, teatros itinerantes de ciência. Por exemplo, a SBPC, até o próprio Ildeu Castro, há anos atrás, levava telescópio pro meio da praça para a garotada ficar vendo os planetas, ficar vendo no meio da praça, sabe? A gente precisa de iniciativas para todo mundo, não apenas para as pessoas que efetivamente gostam de matemática. Veja, eu não sou contra as Olimpíadas. Me incomoda o fato de ela ser a única iniciativa em matemática de divulgação da matemática em larga escala. É a única. E é isso que me incomoda. Agora, há de se dizer que há muitos professores em várias escolas no Brasil inteiro criando espaços para discussão da matemática que são muito interessantes em nome de uma preparação para a OBMEP. Então, eu não vou entrar numa discussão do tipo é ruim ou é uma coisa maniqueísta. É um evento, eu acho que é interessante, eu acho que poderia melhorar em termos de cada estudante se inscreve numa escola, cada estudante, e outros que não querem não vai, não tem problema, sem pressão para inscrever os estudantes, e, ao mesmo tempo, ter outras iniciativas de reconciliação, de aproximação para pessoas que têm medo, que não gostam, que podem se redescobrir uma matemática, né, com outro olhar, talvez depois de tanto tempo. Esse é um ponto importante. Tem uma questão aqui, se você acha que isso também, esse etno dos excluídos, ele se estende para outras áreas. É uma questão do Ogli. Ogli? O Ogli, essa pergunta foi feita ontem ou hoje? Foi feita hoje. Maravilha. Deixa eu ver se eu localizo aqui para Eu botar na tela. localizei aqui. Porque só eu consigo clicar. Mas, assim, essa é uma pergunta que certamente também se encaixa em outras áreas também, por vezes. Quer dizer, várias questões que eu falei ontem, inclusive teve um colega que foi o Iago, que em algum momento ele fez alguma consideração sobre, mas isso não é culpa da gente, isso é culpa do sistema. Quer dizer, de alguma maneira, ele sentiu na minha fala algum possível
como se eu estivesse enviesando para responsabilização do professor. E não é nada disso, não é nada disso. Em alguns momentos é que eu fui bem duro sobre a universidade, sobre coisas que acontecem na universidade e que acontecem em todos os cursos. Então, por exemplo, essa questão da prova, da intransigência, a questão da vaidade, da arrogância, do assédio moral, em muitos casos que acontecem dentro das universidades, em relação aos estudantes, às experiências anteriores que foram vividas, essa desconsideração completa, isso acontece em várias aulas. Por exemplo, não é muito diferente numa licenciatura em física, por exemplo, ou até em cursos de engenharia, por exemplo. Então não é uma coisa apenas dentro dos cursos de Inclusive, matemática. Carlos, a gente tem que ver que muitas pessoas que se amarram na escola, elas sofrem uma pressão também no sentido de não desenvolverem a capacidade de se expressar, de se comunicar, por conta, porque Ogli fala da língua portuguesa, por conta, sim, as regras e as normas da língua parece que falam mais alto do que a comunicação, né? Ela acaba falando mais alto. Eu gosto de citar uma passagem, um fato histórico, que foi quando o Michael Phelps subiu no pódio pela 17ª vez. Perguntaram a ele, quando você sobe no pódio, o que é que vem à sua cabeça? Ele fez, minha professora de inglês, que é a língua materna dele, me dizendo, você não vai ser nada na vida. E essa matéria saiu no jornal, foi destacada, né? E para você ver o que a gente pode fazer com alguém, né? Como tratar um homem peixe, querendo que ele tenha o domínio da língua inglesa, e naturalmente ele sabia se comunicar para chegar onde chegou, mas pode ter cometido falhas nas normas da língua, né? Eu acho que na língua portuguesa, como o Ogli perguntou aqui, eu acho que acontece a mesma coisa. Se a gente vacilar, a gente fica preso às regras e não fala em público, e não escreve bem, não flui, não. Falar e escrever, a gente está esperando os relatos. Maravilha. Por sinal, eu vou dar também algumas novidades aí mais no final do programa, mas eu queria colocar. Tinha uma pergunta aqui do Jerônimo, que era legal pra caramba, que era sobre. Jerônimo é lá de Angola. Eu não sei se era do Jerônimo ou do Getúlio. Agora estou na dúvida. Ah, tá aqui. É do Getúlio. Eu achei. Olha só, é assim. Carlos, parabéns. Obrigado, querido. Fiquei muito emocionado ontem. Considero o programa Etnomatemática como uma filosofia da matemática. Você concorda? Isso aí é uma pergunta muito interessante. Quer dizer, o programa Etnomatemática, ele é algo gigantesco, né? Algo muito robusto. Certamente conectado a certos entendimentos filosóficos acerca da natureza da matemática. Então, na verdade, há inúmeros filósofos que foram contribuindo para a construção da filosofia humanista da matemática. Isso aí já desde muito tempo. Eu diria que alguns grandes filósofos, não só da matemática, mas filósofos da ciência, filósofos da linguagem. Por exemplo, a gente vê o próprio Wittgenstein, que a gente falou tantas vezes aqui com Gelsa, com Antônio Miguel em um programa que foi feito lá na Matemática Humanista, e outros colegas que citaram Wittgenstein, Isabel Lara, a própria Gabi Conrado também, que falou aqui sobre o Wittgenstein. Ele tinha a ver com linguagem, né? Então, por exemplo, se a gente olhar Lakatos, por exemplo, essa questão desse permanente, essa dinâmica de aprimoramento, de revisitação, de modificação, essa negociação que permeia os jogos de linguagem, é algo muito importante também, que vai sendo construído até que chega um momento em que alguns matemáticos, em termos de filosofia da matemática, um que eu queria destacar aqui, dois, né, na verdade. Um é o Reuben Hersh, naturalmente, que tinha escrito um livro com o Philip Davis na década de 80, chamado A Experiência Matemática. Esse foi um livro que mudou a minha vida, verdadeiramente.
Eu era um estudante, fazia bacharelado em matemática, e eu li esse livro e era assim, antes e depois. Chama A Experiência Matemática. Ele hoje não está mais em catálogo, não, mas em sebo a gente acha, sabe? E aí, um dos autores era o Reuben Hersh. E aí eu fui conheci o Biratã, lendo trabalhos de Ubiratã, também na década de 90, e chegando em outros trabalhos, cheguei no Alvin White, voltei para o Reuben Hersh, e o Reuben Hersh escreve, em 2000, um livro chamado O que é Matemática Mesmo? What is Mathematics Really? E esse livro é isso, era a gota que faltava, sabe? Eu tinha lido um trabalho, até falei com o Biratã, que era um trabalho que ele fez sobre matemática e literatura, num jornal de matemática humanista que foi organizado pelo Alvin White, lá pela final da década de 90. E esse foi o momento da minha virada como educador. Então, nesse sentido, eu falo para você, eu não me vejo, por exemplo, um pesquisador estrito sensu em etnomatemática, porque não é o meu interesse, primeiro, que eu mais me identifico e tenho envolvimento, é justamente, Getúlio, nessa questão da filosofia que você fala, que eu estou falando agora, do trabalho do Hersh, do trabalho do Biratã, em termos mais filosóficos, só que, no entanto, me debruçando sobre a questão de uma etnomatemática específica, que é a etnomatemática escolar. Ou seja, é o olhar etnomatemático sensível à natureza cultural, à natureza histórica, humana, do conhecimento, mas, para o Carlos, o meu foco é em cima de uma etnomatemática mais restrita, que é a matemática escolar / acadêmica / da universidade. Então, Agora, essa... Getúlio, complementando, o programa Etnomatemática, ele se entende como uma epistemologia geral. Sim. Sendo uma teoria geral da educação, sendo uma epistemologia, ele está, sim, ligado à filosofia, porque é parte da filosofia. Então, nesse aspecto, o programa Etnomatemática também é uma filosofia, ok? Não sei se exatamente uma filosofia da matemática, mas digo uma filosofia do conhecimento também da matemática, que é uma filosofia geral do conhecimento. Sim. Não há uma especificidade assim, não, é só da matemática, não é, tá? É uma teoria geral. E isso aí a gente pode conseguir vários materiais, inclusive um deles foi disponibilizado no trabalho de Ana Priscila e Gabriela, um texto que era o programa etnomatemático, uma síntese, que elas disponibilizaram no vídeo do debate. Mas podemos colocar outros. Maravilha. Eu queria Carlos, colocar... me diga uma coisa, você disse que todo mundo fala que a matemática parece que é antitribalista também, né? Vamos chamar Carlinhos Brau, vamos chamar Marisa Monte, porque você disse que a matemática é de todo mundo, e ela também, como é que você falou na sua apresentação? A matemática é de todo mundo, mas ela não é... O custo que ela cobra é ser de ninguém, a matemática única. É ser de ninguém, né? Então, eu estou fazendo uma analogia com o tribalista, eu sou de todo mundo, mas todo mundo é meu também. A gente quer fazer um trabalho mais ou menos antitribalista também, é isso? É isso mais aí. ou menos boa. isso. Para atingir o éxito isso. Perfeito, isso. Então. Ó, o pessoal que quiser, desses livros que eu falei, quem quiser ver, está aqui esse livro do Paul Ernest, onde ele constrói o que ele chama de construtivismo social, ou social constructivism, o que a gente chama de matemática, filosofia humanista da matemática, que o Hersh chama de filosofia humanista da matemática. Então, esse é um livro interessante, essencialmente calcado em dois pilares, Wittgenstein e Lakatos,
Tem um monte de outros, mas assim são dois grandes pilares referenciais, assim, em termos. O Wittgenstein na parte mais madura, a parte das investigações filosóficas lá, e o Lakatos no Provas e Refutações, aquelas coisas. Esse é o livro do Hertz que eu falei, O que é Matemática Mesmo. Esse é o livro de 2001, que é uma leitura absolutamente fundamental para qualquer um que queira localizar a filosofia humanista da matemática / etnomatemática num contexto filosófico mais amplo, quase que comparando as diferentes filosofias da matemática, são inúmeras correntes, então isso aí é muito interessante. E tem outros que eu vou botar depois também. Esses dois são os dois que eu queria destacar agora. Tem mais materiais para botar aqui, e depois esses links vão estar na descrição dos comentários. Mas vamos fazer mais perguntas aí. Procura aí. Ponto que você trouxe ontem, interessante, Carlos, foi que você disse que se a matemática já está pronta e nada mais muda, então não existe história. Ela já está pronta e não muda. Não existe história, não existe ser humano, não existe cultura, e ela realmente jamais poderia ser humana. Talvez isso responda a algumas questões que estão sendo colocadas aqui, ou algumas observações que estão sendo colocadas aqui. Tem essa questão que você falou é isso. Na verdade, como muita gente tem um compartilhamento de uma percepção da matemática, isso é uma coisa que eu toda vez que eu falo, eu tenho que tomar um cuidado danado para falar, porque é uma coisa que é perigosa assim, e é fácil de ser incompreendida ou mal entendida, que é o seguinte: a gente todos nós aqui, muito provavelmente, temos uma identificação com a visão cultural da matemática, a natureza cultural da matemática. A gente entende que a matemática é um construto cultural. E esse construto cultural, ele inicialmente, como fala o próprio Biratã, são questões que nascem de problemas mais imediatos, são questões, são estratégias, são entidades culturais que vão sendo consolidadas, né, ao longo da história, mas que, após um certo momento, os objetos matemáticos culturalmente construídos, eles começam a ser alvos também de pesquisa. Eles são tratados de maneira objetiva, como focos de estudo. Ou seja, é como se um corpo de conhecimento culturalmente construído ele fosse percebido agora como objeto de interesse. Quer dizer, ele enquanto algo culturalmente construído. Tá? Algo como a gente tem na vida, questões que são de ordem cultural, que a gente vai querer resolver, mas depois que a gente tem um objeto na mão, a gente começa a ter uma relação com esse objeto também em outros níveis de textura cultural. E aí, o que eu digo por exemplo, se a maioria das pessoas, né, se muita gente, por exemplo, compartilha um entendimento que a matemática é elitista, que a matemática é para poucos, que ela segrega a humanidade, que ela é para gênios. Se todo mundo acha que é isso, ou seja, se isso é algo culturalmente estabelecido, então a matemática, enquanto construção cultural, a matemática que temos culturalmente construída é percebida dessa maneira. Então, isso é meio que uma maldição daqueles que consideram a matemática de natureza cultural, que é o nosso caso aqui, de uma maneira, né? Quer dizer, ela acaba se dando culturalmente justamente pelas formas estéticas que são compartilhadas culturalmente. Portanto, eu, enquanto educador e enquanto divulgador científico, que é o fim da matemática humanista é divulgar ciência e não fazer pesquisa na internet, é divulgar ciência, a minha luta não é uma luta para querer dizer o que a matemática é.
mas é uma luta para dizer o que a matemática poderia ser. Ou seja, o que eu quero dizer é que é uma luta política, na verdade. Quer dizer, eu sei que há culturalmente, já muito bem consolidada, uma visão de matemática que é excludente e que eu, enquanto indivíduo, acho que é nociva. Então, eu, enquanto divulgador científico, dou a minha contribuição cultural, é um ato político de resistência para gerar estranhamentos. Então, por exemplo, as coisas que eu faço na matemática humanista aqui, às vezes eu coloco coisas de cinema, coisas dramáticas, às vezes, mas isso é para gerar estranhamento. Um vídeo de matemática com uma linguagem de cinema, ou coisas assim, isso é para gerar estranhamento e ganhar maior espaço cultural, maior espaço de proliferação. Aquela coisa do viral, sabe? Ou seja, é um ato político, não é uma pieguice. Sabe? Eu tenho uns colegas que falaram assim, Ricardo, eu soube que agora você está fazendo matemática com autoajuda, matemática humanista é matemática com autoajuda. Que falaram para mim outro dia. Eu falei, não, cara, não tem autoajuda nenhum. É política na veia. Eu estou dando a minha contribuição e a minha luta. Sou eu subindo aquela ladeira, pessoal, lá do final, lá do evento de ontem, lá naquele vídeo que eu estava já lá pelas tabelas de tanta emoção. Mas, assim, é a minha luta de como subir a ladeira. Isso aí responde à pergunta de Emília Urpia, que sofre muita pressão e preconceito em querer estudar matemática. Não, desculpe, não é essa não. Carlos, você com essa percepção diferenciada da matemática, não sofre ou sofreu perseguições de outros professores universitários? Você já respondeu aí um pouco, né? Já respondeu uma parte. Emília, a Emília, sabe o que é isso, Leneva? A comida que ela não queimou hoje. É a comida, ela está se vingando daquela comida lá que queimou às 10h30 da manhã, o arroz dela queimado das 10h30 de 2 semanas atrás. Emília, essa pergunta daí, eu vou falar assim, eu não vou dizer perseguição, tipo, pessoas na espreita querendo me pegar, né? Mas antipatia, certamente. Então, por exemplo, muitos colegas meus de universidade e de outras universidades, às vezes, sentem uma agressividade quando eu coloco certas coisas. Então, por exemplo, quer ver um exemplo? Teve um vídeo que eu fiz que foi um dos primeiros da matemática humanista, que chama-se 10 coisas que um professor não deve fazer. Esse foi um vídeo onde quase todas as coisas que aconteceram ali se deram na universidade que eu conheço, que eu trabalhei ou trabalho e que outras que eu conheço. Se deram não porque me contaram, porque eu vi, sabe? E aí eu fiz uma crítica dura, absolutamente genérica, a isso. Então, muita antipatia. Então, é um vídeo que eu coloquei, por exemplo, eu coloquei o Hacking de Mozart, o Lacrimosa, eu coloquei um Hacking, uma música de fúnebre, horrorosa, aquele vídeo pesado, mas assim, isso é uma comunicação, é uma forma de falar algo horrível, algo triste, né? Então, sim, recebi muito sim. Há um contexto dentro da universidade que é uma resistência do sistema a como ele funciona, quer manter o status quo, quer manter isso, e às vezes quando você fala assim, como eu falei, tem várias pessoas perguntando sobre avaliação aqui. Olha, qual é o professor que tem uma turma com 50 alunos de cálculo, vai dar uma prova de cálculo e vai dar feedback para os 50? Quem vai fazer isso? Aí eu falo, eu faço, pô. Tá certo? E se forem 70, farei com os 70. A questão é qual é a disposição. Às vezes, há um limite de viabilidade dentro da vida do professor. Então, eu estou na universidade, então, para mim é muito mais fácil. Agora, para um professor que está atuando na educação básica, tem 3, 4 matrículas, trabalha na escola para 2 matrículas, uma no município, uma no estado, tem 2 escolas particulares, fica o dia inteiro, ele não consegue ter tempo para fazer isso. Então, e aí o grande dilema passa a ser uma questão de como
dentro do sistema, você trabalhar e você se colocar de maneira a não perder a sua fé, a não se render ao modus operandi do sistema, mas ao mesmo tempo mantendo a sua integridade de educador e dentro do possível. E acho que esse é o grande problema. Na universidade é muito mais fácil, então, eu sei disso. Eu sei disso. Agora, sim, pra caramba, Emília. Teve alguém que trouxe a questão de bater de frente com a gestão escolar. Eu não lembro agora quem foi. Falou como lidar com isso, né? Com a gestão escolar. Porque quando você trabalha na escola, Carlos nunca trabalhou em educação básica, não, né? Já trabalhei um pouco, mas como eu não fiz licenciatura, foi quando eu era jovem ainda e meio que, não vou dizer escondido, mas eu não tinha registro. Então eu era meio que tratado como um monitor, mas eu fui professor durante 1 ano e meio de educação básica. Porque tem que haver um apoio da gestão. Essas questões de gestão foram colocadas também no trabalho das meninas, muito trabalho de Ana Priscila e Gabriela, por realizar uma atividade diferenciada, né? E que elas tiveram o apoio dessa gestão. Mas às vezes não. E uma observação interessante aqui, não sei se você localiza, eu estou marcando ele aqui, foi de Lourdes Bastida. Ela disse que nas séries iniciais os alunos gostam de matemática, contudo, ainda no ensino fundamental eles perdem o interesse e exibem dificuldades. Se você atribui isso ao distanciamento da etnomatemática. Tá? Essa é uma boa pergunta. Uma pergunta boa, agora a gente podia contar para ela a história desse colorido das mãos aí, né? Que a gente usou, exatamente porque é um conteúdo, as cores estão na matemática, é um conteúdo da educação infantil, é um conteúdo que é gostado, curtido, e ele se estende até a física do ensino médio. Então, a gente utilizou as cores também como um conteúdo matemático extremamente importante, que acaba permitindo relações da matemática com tantas coisas, inclusive as artes. Né? Sim, aí ela se atribui, acha o quê? Que esse distanciamento, quando é que ocorre isso? Eu penso assim, eu penso que no Fundamental 1, do 1º ao 5º ano, a gente tem um professor na frente da turma, trabalhando, e ele, por ser um professor só, ele é um professor que tem maior possibilidade para integrar as coisas, para misturar as coisas. Quer dizer, o próprio trato não é muito compartimentado. Tipo, história é terças e sextas de 8 a 9h50. Né? Esse momento onde você realmente faz essas caixinhas todas é no Fundamental 2. É como se o Fundamental 2, entre sexto e 9º ano, fosse um momento de desconexão dos estudantes com a escola. E com a matemática, principalmente no 8º ano, quando começa a parte da álgebra mais explícita, daquelas movimentações algébricas, no 8º ano. 7º já começa um pouquinho, mas no 8º é realmente o ponto em que os estudantes... é o ponto de partida. Então, eu acho que isso tem muito a ver com questões curriculares, do nosso desenho curricular, do desenho dos livros didáticos. E eu acho que uma visão mais integrada poderia ajudar. Eu não sei se a gente conseguiria ter hoje, imediatamente, como a gente está na nossa posição, um trato etnomatemático, discussões etnomatemáticas dentro da escola, mas há experiências, há vários projetos acontecendo, projetos que são de natureza transdisciplinar, que naturalmente trazem a natureza etnomatemática, etnomodelagem, etnociência, tudo isso já está meio que latente ali. Eu acho que isso pode ajudar, sim, mas eu acho que a questão da articulação é o X da questão. A gente tem que ter qualquer posicionamento ou prática curricular
que promova interligação de saberes, complexificação, e não fragmentação. Mas mesmo com um professor só, eu sou mais pessimista. Eu acho que a criança deixa de gostar ainda no Fundamental 1, quando ela começa a ser exigida, não só a ficar, se concentre, porque é aula de matemática, eu acho que a partir do segundo ano já começa um problema. Edmara diz aqui que os alunos das séries iniciais, os alunos das séries iniciais gostar de matemática depende muito do professor unidocentes. Se o professor não se dá bem com a matemática, os alunos também não gostarão dela. E aí já é um outro ponto que tem sempre discutido, que foi uma questão que a Elisama trouxe ontem, que é a relação entre a pedagogia, a formação da licenciatura em pedagogia e a formação da licenciatura em matemática. Essas duas formações, ela parece que são muito distintas, e a Elisama traz uma questão ontem que, só localizando aqui. A Emília também está perguntando algo próximo, sobre a questão de pedagogia, olha. O professor de matemática achou que eu era pedagoga, foi uma guerra. Tá vendo? Quando eu trabalhei com estudantes de licenciatura em matemática na UFBA, eu coloquei questões para eles sobre a que eles atribuíam os problemas de matemática. E já vem pronta a resposta, né? O aluno são ótimos em matemática, e já vinha pronta a resposta. A culpa é a falta de base. O que você colocou ontem em sua apresentação? Sim. Foi unânime, falta de base. E quem tem a culpa da falta de base? É o professor do curso, né, de Fundamental 1. Quem é esse professor? O pedagogo. Tá, então vamos fazer um projeto. A gente, em vez de fazer só as atividades ou prova, a gente vai fazer um projeto de formação desse pedagogo. Como vocês acham que eles devem ser formados? E eles botaram o nome do projeto Mãe, Matemática, Aprendendo a Ensinar. Esse projeto foi muito legal, porque quem era pedagogo se inscreveu porque estava pensando que ia aprender a ensinar. E eles botaram o nome para dizer, eu vou botar como eu vou ensinar, né, o trabalho. E aí o que acontece? Às vezes o professor diz, a culpa é do outro, mas ele não sabe, na posição do outro, o que é que ele vai fazer para resolver esse problema. Então é preciso, como você falou, articulação, de modo que as licenciaturas em pedagogia e em matemática tenham um diálogo maior e uma aproximação maior. E isso é muito desarticulado dentro das universidades, como se fossem coisas distintas, né? Se o pedagogo, como a Emília colocou aí, ele sofre um preconceito. Imagine dentro do estudo de matemática, se ele for estudar algo dentro do estudo de matemática, que ele já tem um outro olhar para outras coisas além da matemática, né? Tem uma questão aqui de Fernando também, Helder, que é interessante. Fernando Helder Casimiro. Vamos lá, coloca. O Fernando participou de um evento que teve recentemente, do qual eu participei falando da base, sabe? E assim, eu sou um crítico da base, né, em vários pontos, né? E na minha fala, eu fui muito crítico da base em vários pontos, assim, vários mesmo. E só depois que eu vim a descobrir que o evento todo estava organizado para falar, não vou dizer para falar bem, porque não era para falar bem da base, mas era sobre a base, era tudo sobre a base. Então, mas o clima que estava todo mundo falando era o clima de temos base, estamos felizes com a base, vai acontecer isso, aquilo, todo mundo falando feliz da vida. E aí eu caí de paraquedas ali, sentando o pau na base em certos pontos, e aí o Fernando estava lá, e aí eu lembro que depois eu vi uma outra palestra também, o Fernando estava descascando também lá nos comentários sobre a base, falei, putz, grila, não é fácil. O Fernando mandou bravo, apertou o botão do canhão lá e saiu atirando, foi bom. Mas vamos lá, diga lá a pergunta dele. Já achou aí? Eu achei, eu mandei aqui para você e marquei aqui, não sei se dá para você ver, que é o apoio da coordenação, esse aí. Ah, sim.
Vamos falar sobre avaliação, né? Tem várias perguntas sobre avaliação. Muitas, Eu queria muitas. falar sobre isso. Isso daí é uma coisa importante. Muito, 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 muito importante, na verdade. E qual é o ponto em torno da avaliação? Bom, aí são alguns pontos, né? O primeiro deles, qual é? É que a gente, em um primeiro momento, a gente está dentro de uma tradição escolar, até como eu falei lá no ético, no étino dos excluídos, da tradição escolar em termos de confundir o ato de avaliar com o ato de examinar, a ponto de confundir avaliação com prova. Quer dizer, confundir avaliação com instrumento de avaliação. Né? Então, a gente pode ter vários instrumentos de avaliação que são diferentes de provas, que são diferentes de testes. Você pode pedir para um estudante elaborar um texto, você pode promover um debate, ver como que os estudantes se organizam e participam do debate. Você pode pedir para eles escreverem um memorial, ou produzirem um vídeo, ou produzirem um texto coletivo, ou produzirem um roteiro de pesquisa. Tem várias formas de você dar espaço. A ideia da avaliação, na minha forma de ver, e que é muito fundamental, e por isso eu falei ontem no étino lá dos excluídos, que, para mim, a avaliação é um componente do ato pedagógico em termos de... Então, Lucchesi pensa isso, Pedro Demo pensa isso, então vários... Regina Buriasco, salva Regina, um beijo para ela, o próprio Domingos Fernandes, vários pesquisadores em avaliação que pensam, que entendem a avaliação como um componente do ato pedagógico em si. Então, nesses termos, o ato de avaliar é você garantir um espaço livre de manifestação de saber. E a ideia desse espaço é não apenas para que o estudante construa a sua imagem, a sua contribuição, mas que você possa perceber, né, a partir daquilo que ele torna visível, quais são os pontos, né, que o professor, que você deve encaminhar junto a eles. Eu acho que esse é o grande ponto do processo avaliativo. É criar um espaço de liberdade, de livre manifestação, para tornar visível aquilo que você deseja, que o estudante deseja também. Tá? Não é criar um espaço absolutamente orientado e enclausurado para a manifestação disso. Eu chego para o João e falo, você vai manifestar isto, porque é isto que eu quero ver você fazer. Eu quero ver se você sabe fazer o dispositivo de Briot-Ruffini com polinômios. Então eu vou pedir isso. Não, eu tenho que dar um espaço para ele manifestar outros pontos que talvez sejam periféricos e que componham esse saber em torno desse específico, por exemplo. O que acontece agora que vem a pergunta, a gente vai chegando na pergunta do Fernando Helder, é que a gente construiu, muito antes das avaliações em larga escala, um entendimento, já um senso comum, um consenso dentro da escola, de que a qualidade da aprendizagem é sinônimo de bom desempenho em teste. Ou seja, o estudante só vai bem numa prova quando ele aprendeu. E se ele aprendeu, ele vai bem numa prova. Sabe? Então, por exemplo, o caso de algum estudante ter treinado ou ter percebido como o sistema funciona, e ele treinar para fazer aquela prova e ele ser aprovado, como hoje acontece no Enem, por exemplo, que o Fernando Helder traz, quer dizer, você tem hoje um terceiro ano do ensino médio, que é um ano perdido, é um ano que podia jogar fora na formação dos jovens, porque é um ano de treinamento, vamos ficar fazendo simulado, na questão de você repetir e você construir, na verdade, instintos de, na hora que você vê isso daqui na prova do Enem, você vai repetir e você vai ser bem sucedido. Não porque você aprendeu,
mas porque você está condicionado a uma solução do acerto. Então, há uma diferença entre a aprendizagem e o desempenho em teste. Então, isso, mas a gente tem na escola essa cultura. Quando as avaliações em larga escala começam a se configurar, como se configuraram no Brasil a partir de 1995, tá? Quando, na época, o ministro da Educação era o professor Paulo Renato, que tinha um trânsito muito grande com as teorias psicométricas, as avaliações em larga escala, que já aconteciam, né? O TIMSS, o NAEP, coisas que já aconteciam fora do Brasil, e ele trouxe para o Brasil essa avaliação estandarizada, o uso da teoria da resposta ao item, para poder construir um acompanhamento quantitativo, né, de desempenho. E aí entendendo, aí cometendo a mesma falácia que a gente cometia dentro da escola com os meninos, a gente está agora cometendo no nível de gestão com as escolas. Então, hoje, a escola virou quase que refém. As escolas públicas brasileiras, elas são reféns dos testes em larga escala, porque são eles que vão credenciar o IDEB das escolas e que, no caso, tem toda a retórica do jogo político, a questão do aporte de recursos ao cumprimento de metas. Está ligado ao cumprimento de meta. Então, você, na verdade, cria uma pressão externa que induz, como o Fernando coloca, para dentro da sala de aula, né, de fora para dentro, uma indução muito forte pelo gestor, pela secretaria municipal, pelos diretores da escola, os coordenadores pedagógicos têm essa pressão. Olha, esse ano tem Prova Brasil, faltando 2 meses para a aplicação da prova, parece que as escolas param, elas vão ficar treinando os estudantes para fazerem aquilo. E aí, no caso de elas serem bem-sucedidas no treinamento e elas conseguirem aumentar o IDEB em 0,2, vão falar assim, puxa, o município X melhorou a educação. O IDEB era 4,1, foi para 4,3. E a gente perde de vista o que a gente quer. Eu acho que esse é que é o problema. Né? Quer dizer, é a questão da boa e velha despersonalização, a despersonificação que eu falei ontem, para as pessoas, estão fazendo isso com as escolas, por meio dos testes em larga escala. Os testes em larga escala estão despersonificando as escolas. Né? Esse é o uso comum que se faz desse instrumento. A gente poderia usar esses testes colocando-os no devido lugar para investigar uma pequeniníssima fração de saber ligado às coisas mais específicas e para avaliar sistema, não para avaliar estudante ou coisas assim. Né? Enfim, é muito complicado. Essa pergunta do Dora foi muito boa. Jerônimo, lá de Angola, ele comenta aqui a apresentação sua, Carlos, foi uma grande lição e demonstrou mais uma vez que sempre é necessário voltar a desaprender para dar a oportunidade de aprender algo novo. Eu acho que você mexeu aí as cabeças das pessoas. Muito Obrigada, feliz. Jerônimo. E alguma coisa que ele fala com Evaristo, que deu alguma opinião também, que eu não sei. Indústria dos índices. É isso aí. Wagner, abraço, amigão. Mandou bem. É uma coisa circular, né? Eu tenho nota, aumento, aí eu tenho melhor renda da escola, minha escola cresce em nome, cresce em pontuação, cresce em verba, aumentam matrículas iniciais. Você vê que tudo isso está, essa questão numérica, essa questão quantitativa e totalmente despersonalizada, ela é comum. Até, por exemplo, tem muita gente aqui de educação básica, sabe que a matrícula inicial é um enxame. Por quê? Porque é ela que determina a verba que vem para a escola. Ah, mas depois vai evadir.
um monte de gente. Mas essa preocupação não é mais minha, a verba já veio, a gente já está usando, é até melhor, porque menos gente para comer a merenda, menos, né? Então, não há uma preocupação com aquele sujeito, com aquela pessoa, em criar atrativos e criar ímãs, né, emocionais, de interesse, de alegria, para atrair essas pessoas. Na verdade, tanto faz. Se tiverem 3 mil matriculados e a turma terminar com 5, com 4, que é muito comum, e sem dúvida nenhuma, a matemática deve contribuir bastante. Como disse o Romário aí, tirou o segundo zero, o aluno disse à professora, bom, agora já posso montar minha bicicleta. Né? 2 zeros, montei a bicicleta. Então, se você... Tanto faz. Se na educação básica você tem uma evasão alta, essa realidade na graduação é bem maior. É bem maior. Você tem uma ideia, lá na UF, a gente chega no primeiro período a ter uma evasão de 50%. Estudantes que chegaram, entraram na universidade, muitos chegaram com o discurso de que ser professor de matemática é o sonho deles, é o que eles gostariam de fazer. Alguns não, alguns pensam em, não, eu vou entrar na universidade, eu vou levando, né, matemática é uma coisa que é comum com engenharia, que eu queria fazer engenharia, mas eu vou fazendo já os cálculos e depois eu peço dispensa, quer dizer, há colegas que não têm na matemática a primeira escolha, mas há muitos para os quais aquela é a escolha. E essa cegueira acerca do que eles trazem, essa incapacidade de avaliar e de considerar o que eles já têm, essa dificuldade em nós sermos menos intransigentes nessa coisa de não. Você tem que aprender matemática básica no primeiro período. Quando chegar em julho, você já tem que saber tudo isso. Senão você não está pronto para seguir. A gente fala isso como se os aprendizados da gente durante a universidade fossem se dando dessa maneira. Eu lembro, quando eu estudei na universidade, por exemplo, cálculo 1, quando eu estava fazendo cálculo 4, que era equações diferenciais, eu tinha insights na minha cabeça sobre, caramba, agora que eu entendi uma coisa de cálculo 1 com outro olhar, ou seja, eu continuava a aprender cálculo 1 2 anos depois. A universidade não é uma fábrica de carros com dia e horário para botar a porta, o porta-mala e o banco. Não pode ser isso. E os estudantes sucumbem e eles saem. E pior, não apenas saem achando que aquilo não é para eles. Eles saem achando que aquela foi a escolha errada. Porque eles não é para aquilo. Porque eles não é para, né? Não são para aquilo. Fizeram a escolha errada. E isso é que me mata. Isso me deixa enlouquecido. Aqui na Matemática Humanista, eu fiz uma palestra, até escrevi um texto chamado Ouroboros, que é um texto que tem uma cobra comendo o próprio rabo, que para mim é a universidade se engasgando com as próprias besteiras que faz, né? E colhendo na evasão, né, o sufocamento, que é justamente uma palestra que chama-se Cursos de Licenciatura, Formação ou Deformação Inicial de Professores. Aí eu fiz isso aqui na Matemática Humanista. É uma pedrada nos cursos de licenciatura das universidades, entende? E aí tem aquela pergunta da Emília, pô, mas você não sofre perseguição? Perseguição não, agora muita antipatia. Então eu tenho muitos colegas que estão no jogo e que ficam muito irritados com essas minhas falas e colegas que me amam. Os estudantes me amam, às vezes os meus pares nem tanto. Aí você falou agora desse giro, Emília comentou que esse capital de giro educacional ele contribui mais para a cultura do poder. Isso em qualquer instância, né? Tanto faz vai desde a educação básica até, né? E achei interessante aqui a presença de Alexander Valença, que ele é de Pernambuco, trabalha com sombrinhas de frevo. E ele disse que é como a caricatura do coelho na esteira, pensando que está correndo para pegar a cenoura pendurada, sem que nunca pega a mesma, só para fazer funcionar a engrenagem. Pois é.
É isso aí. Excelente metáfora. Muito bom. Deixa eu ver aqui, tem tanta pergunta. Tem muita pergunta. Tem aqui uma. O Romário perguntou para mim ontem se eu era professor da UF. Sou professor da UF. Romário, desde 2009, eu fui professor da Rural de 1994 até 2009, quando eu fiz concurso para a UF, fui para a UF e estou lá desde então. Já é um bocado de anos aí, né? Carambola. De universidade pública são 26 anos, mais 5 ou 6 de universidade privada, já são 31 anos. É tempo para dedéu. Não é? Deixa eu ver aqui. Tem umas perguntas que foram feitas. Olha, ontem, achei muito legal. Eu queria compartilhar aqui duas falas do Evaristo ontem. Ele coloca no sistema de educação africano, antes da colonização europeia, os alunos eram avaliados nos assuntos em que eram mais capazes, ou seja, visava, né, a potencialização das capacidades dos estudantes. E aí ele complementa: com a aculturação das comunidades africanas, né, impuseram a educação que foi chamada de formal, visava a produção de mão de obra barata. É aquela história, né, para você produzir algo mínimo, você cria, né, uma educação que é absolutamente genérica, que acaba destacando ninguém. É aquela coisa da despersonificação. A coisa da mão de obra é isso. É o que no programa Etnomatemática coloca, é um filtro que é colocado para cair na escola, um filtrado que é de interesse daquele momento. Naquele momento, era a formação de mão de obra barata. Assim como nós estamos o tempo inteiro vivendo isso. Enquanto você está dando uma olhada nas questões, ontem você colocou uma coisa interessante de alguém que tira 2 e 7, 4 e 7, algo assim, né? 7, 4 e 10. 4 e 10, e 10 e 4, né? Que não é a mesma coisa. E realmente não é a mesma coisa, porque se você olhar a média, dois números que tiram a média é uma coisa. Mas se você olhar a média em processo, é uma outra coisa. E isso que você fala na educação, isso também ocorre na sociedade. 2 quilos de carne para 2 famílias, quando está na média, vai dar 1 quilo de carne para cada um. Mas pode ser que uma família esteja passando fome e a outra tenha jogado até meio quilo de carne fora por ter, né, passado da quantidade que precisava comer. Eu acho que você poderia colocar um pouco isso, porque essa média que se tira na escola, muita gente desconsidera esse processo e desconsidera esse sujeito que muda a cada dia e que passa, né, por um processo dele mesmo de desenvolvimento, de tudo que muitas vezes não é considerado pelo professor, nem pela escola, nem por nada. Sim, a Emília tinha perguntado agora, aqui há pouco, se era possível a gente se livrar dessa perspectiva somativa, né, de educação, que a gente de avaliação, que a gente fala essa coisa da nota, da gente tentar se livrar disso, se isso seria viável, né? Tá aqui a pergunta dela. Olha, no seu entendimento, é possível a escola se desvincular de uma avaliação somativa? Porque até as avaliações formativas acabam tendendo para o mesmo raciocínio. A mensuração é praticamente um pilar, sem dúvida. Eu acho que esse é o primeiro grande exercício que a gente tem que ter. Eu acredito, mas aí é que vem a questão do sistema, que o Iago colocou ontem. Quer dizer, o sistema exige que o professor dê uma nota, lance uma nota. Nota na primeira prova, nota da segunda prova, o critério de avaliação. O pessoal chama o jeito de calcular a média final, as pessoas chamam de critério de avaliação. Eu fico doido com isso. Né? Quer dizer, quais são os critérios da avaliação? Você pega a nota 1 vezes 2, mais a nota 2 vezes 3 e divide por 5. Isso não é critério de avaliação. Isso é critério de cálculo de média. Né? Uma média ponderada, com pesos 2 e 3. Isso não é. Então, assim, eu acho que o grande exercício que a gente tem que ter
é entender que, primeiro, a avaliação não é algo que precisa estar conectado a algo numérico, a algo comparativo. Porque a questão do numérico é o comparativo. Por que você bota numa reta? Né? Por que ninguém, por exemplo, avalia educação com números complexos? Porque com números complexos não tem ordem. Então colocam numa reta, como se fosse um termômetro. Então quem tira 6 está pior do que quem tira 8. E nós, professores aqui, sabemos que a aprendizagem não é assim. Por vezes, um estudante que tirou 6 na prova, ou 4 na prova, ele está muito mais próximo de construir um saber do que um que tirou 8. Você, então, acha, Carlos, que você está tratando do etno dos excluídos, mas você acha que existe um etno dos incluídos que estão na escola, porque já estão excluídos, então, na sociedade lá fora? Eu falo o seguinte, aqueles estudantes que têm uma família escolarizada, aqueles estudantes, falando de educação básica, que tem uma estrutura, um local para estudar em casa, que tem um momento individual, né, para trabalhar sua aprendizagem, seus interesses, seus estudos, eles já estão incluídos e dentro da escola eles continuam incluídos. E o etno do excluído não contemplaria esse grupo que, de qualquer jeito, vai estar incluído. Ele já vem incluído, quer dizer, ele já chega ali incluído. A questão do etno dos excluídos, ainda que na minha fala eu tenho organizado as coisas de uma maneira muito compartimentalizada, muito a escola, a filosofia, as coisas assim, eu entendo que essa composição da exclusão ela é multicausal, na verdade. Ela tem a ver com uma visão desfavorável da matemática, do entendimento que a escola divulga e exige em torno da matemática dos estudantes. Isso já é outro problema. Né? As questões que são sociais, né? Então isso daí tudo se adere. Eu acho que certos estudantes mais frágeis, em certas circunstâncias, eles não suportam e são excluídos muito mais rapidamente do que outros. Então, na verdade, esse processo de exclusão ele é seletivo. Ele tem diferentes parâmetros de exclusão. E essa é onde está a maior crueldade e que acaba escondendo. Quer dizer, quando eu falo de etno dos excluídos, eu posso causar a falsa impressão de dizer que toda exclusão se dá por culpa da escola. E não, quando a gente tem, na verdade, aderentes a esse processo de exclusão, vários parâmetros que são mantidos em sigilo, de racismo estrutural, de questões sociais, de desigualdade social profunda. Então, de machismo, de desvalorização da mulher e coisas do gênero, isso tudo acaba porque nos processos de assédio moral que ocorrem dentro da universidade, dentro da escola, essas coisas se colocam. Né? Então, por exemplo, quando a escola fala, não, nós vamos ter aula online e pronto, vai fazer prova online para todo mundo. Quando a escola fala isso, fragilidades de acesso estruturais, questões sociais que são importantes, de desigualdade, que se refletem no acesso à internet, e isso acaba excluindo essa garotada. Então, quer dizer, o etno dos excluídos, ele é multicausal e os parâmetros dessas exclusões são os pontos que a gente tem que discutir. A gente tem que discutir escola, a gente tem que discutir assédio moral, vaidade e as relações de poder silenciosas que acontecem dentro da escola. Não tanto dentro da escola, mas dentro da escola é mais de gestor em cima de professor. Mas na universidade é muito de professor em cima de estudante. Muito mesmo. Muito. É impressionante como há inúmeros professores que promovem realmente verdadeiras pressões e assédios e massacres
sobre os estudantes na universidade. Eu acho que esse é o grande ponto, Leneva. Obrigado pela pergunta, porque eu acho que é bom para a gente colocar isso daí para o pessoal. Maravilha. Então, aí, por exemplo, agora... Deixa eu ver aqui. Temos mais perguntas. Façam perguntas aí, pessoal. Daqui a pouco eu vou colocar aqui o William Saraiva está comentando algumas coisas sobre a condição de trabalho desumano do professor, Sim. Né, que é uma questão, e como se fazer, né, enquanto o professor for desvalorizado e para se manter, tenha que ter mais de 10 turmas, e fica um pouco difícil o desenvolvimento mais humano quando se tem uma condição desumana. Sem dúvida. Aí ele complementa ainda, enquanto não tiver escola de tempo integral e a valorização do profissional da educação básica, será difícil essa mudança tão esperada acontecer. Verdade, verdade. Verdade mesmo. Concordo em gênero, número e grau com o William. Faço coro. Quer dizer, eu volto a falar, a minha fala em nenhum momento teve qualquer viés de responsabilização do professor. Tá? Em alguns momentos, há críticas sobre posturas de alguns professores, quase sempre apenas na universidade. Tá? Mas isso que o William falou é perfeito. É um fato. Fato. O Getúlio está perguntando aqui, Carlos, você falou ontem sobre normalizações escolares. Como você compreende nesse contexto a expansão das escolas militares no país? Eu acho isso uma tragédia, porque, na verdade, se a gente olhar as escolas militares assim, no Brasil, a consolidação dessas escolas como referências de qualidade, elas se deram durante o governo militar. Então, quer dizer, quando você fala em IME, ITA e essas coisas todas, e você começa lá na década de 60, 70, 80, poxa, quantas? Colégio Militar, Escola Naval, quer dizer, essas escolas, elas têm um posicionamento absolutamente padronizado em cima do conteúdo, e se aproxima muito daquele tipo de educação que a gente não quer ter, o tipo de relação com a matemática que a gente não quer ter. É o oposto, é a contramão, na verdade. Né? E aí agora a gente tem, por questões políticas, né, uma recolocação dessas escolas dessa maneira. Tá? Então, o que eu penso é que o que eu acho triste é que é um grande retrocesso em termos do que a gente pode esperar de educação, de uma educação para a cidadania, uma cidadania democrática, planetária, sensível às pessoas, tal, né, sensível às comunidades, né, o bairro dentro da escola, a comunidade dentro da escola, não tem isso. Quer dizer, as escolas militares fazem questão que os bairros, a comunidade, fique tudo fora. Dentro da escola só fica uma visão de conhecimento árido e esvaziado. Então, esse é que é o grande problema. Né? Agora, a outra tragédia, Getúlio, é justamente a questão de como que como que isso vai fechar o círculo no contexto das avaliações em larga escala. Porque as escolas podem promover centros de treinamento, né, sobre os testes em larga escala, e se essas escolas se saírem melhor nos testes em larga escala, o que as pessoas vão entender? Qual é a notícia, Getúlio, que vai sair no jornal quando as escolas militares conseguirem, se elas tiverem resultado melhor, por exemplo, nos testes em larga escala? O que vai acontecer? Isso vai estar divulgando o quê? Né? Então, por isso que eu falo, a luta é muito maior, para um entendimento mais amplo de educação e colocar as avaliações e avaliações em larga escala no seu devido lugar. No caso, na avaliação de aprendizagem na escola e na universidade, em algum lugar que ela efetivamente avalie. Né?
porque... Silvânia pergunta se a lista de presença já saiu. Uma pergunta interessante. Responda aí, Carlos. Não. Não? Pronto, respondida. Agora vamos para aí. Vamos para o próximo. Ainda não, ainda não. Show de bola. Nossa. Olha o Evaristo aqui fazendo uma questão, uma observação. Tinha uma observação aqui de Elisama, eu não estou lembrando bem, mas ela disse que deixa eu localizar, ela disse que quem faz pedagogia, ela teve um professor de matemática, e é preciso a gente buscar a qualidade de todo o ensino, e não os culpados. E é bem isso que a gente está tentando ver aqui, Elisama. Elisama é daqui, da Faculdade de Educação da UFBA. Muito legal. Mas eu não a conheço, eu conheci só no Vem Brasil. E conheço agora no Vem Humanistas. E aí é por aí mesmo. Né? Quando a gente acaba culpando um ou outro, nada se resolve. O certo é colar junto um do outro e tentar ver como solucionar os problemas juntos. Né? Esse é o caminho. Leninha, eu localizei duas perguntas e vou dar aquela chipada. Posso Você dar vai aquela ter chipada? lista, não? Essa não. Põe São outra. duas perguntas. A do Elandro, que pergunta o seguinte: Carlos, o que você me diz dos excluídos deficientes dentro do etno dos excluídos? Excelente pergunta. E a outra, compondo, que eu vou chipar, é a pergunta do William Brito. Como poderíamos esboçar uma estratégia de transição de modo que a comunidade escolar, né, possa reconhecer a matemática humanista como um meio para que tenhamos aulas mais inclusivas? Então eu vou dar uma chipada e falar na questão da inclusão. Sabe o que acontece, William e Elandro? Eu entendo o seguinte, eu entendo que quando a gente fala em inclusão, a gente tem várias inclusões aí. A gente tem, primeiro, uma inclusão na relação com conhecimento. Ou seja, entender que a matemática é um construto cultural, de início, já é mais generoso com você, é mais respeitoso. É o entendimento cultural dizendo que o que você faz pode fazer diferença, pode ser relevante. É compartilhando a responsabilidade daquilo que se tem com a sua mão. Então, esse é o grande ponto da matemática humanista e da etnomatemática. É a gente entender que a realidade cultural é, antes de qualquer coisa, um ato de que fala assim, olha, todo mundo aqui pode fazer parte disso e é responsável por isso. Então, isso já é um ato de inclusão, é quase que uma democracia de acesso ao conhecimento e de participação na construção do conhecimento. É totalmente diferente de uma visão platônica para poucos de algo objetivo que não tem nada a ver com você, com o seu tempo, com a sua história, com nada. Então, esse é um primeiro momento. A segunda inclusão é a inclusão pedagógica. É quando a escola ela reconhece que o centro é o estudante, não é o professor, não é a avaliação, não é a nota, é o estudante. Ele é a estrela. E aí, quando a gente pensa no estudante de uma maneira ampla e realmente entendendo a diferença dele, como temos todos as nossas diferenças, como algo dele, único dele, a ser reconhecido, explorado, né? Isso é algo que vai incluí-lo dentro das relações de ensino, avaliação e aprendizagem com naturalidade. Quer dizer, se a gente não despersonificar, mas sim personificar, se a gente se aproximar, se a gente conhecer, se a gente perguntar e ouvir e considerar o estudante, cada um deles, a gente vai ter um nível de inclusão no processo pedagógico em outros termos. Porque a gente vai migrar do estudante, que a gente acha que tem, o sujeito geral abstrato epistêmico,
quase que uma metonímia. Esse aqui é meu estudante. Você aponta para o sujeito. É aquela metonímia da parte. Um sujeito, uma parte que fala do todo. É uma figura de linguagem. A gente é craque de fazer isso na escola. A metonímia do sujeito. A gente olha para o cara e fala, olha, aquilo dali é um ser genérico. Né? Não. Vamos quebrar isso. Vamos conhecer realmente o sujeito. E aí ele vai fazer parte disso. Então, essa é o segundo nível de inclusão pedagógica. E dentro de um nível mais profundo, e aí vem a pergunta do Elandro, no nível mais profundo de inclusão pedagógica, é que no momento em que eu tenho um estudante que é deficiente visual, por exemplo, é quando você vai ter que, justamente, por ter se aproximado dele o suficiente para perceber as suas questões, se modificar. Ou seja, o querido Elandro, quando você exclui um deficiente visual ou um estudante surdo da sua sala, você está excluindo a sua possibilidade como professor de aprender. Então, por exemplo, recentemente a gente teve aqui o seminário online de educação matemática inclusiva, aqui na Matemática Humanista. E a Edmara, querida, que está no chat aí assistindo a gente, deve estar por aí, a Edmara. Vendo ela trabalhar e a gente discutindo ali, eu fiquei muito sensibilizado. E assim, a primeira coisa que eu vou fazer quando chegar na UF, na minha volta, às atividades presenciais, que eu espero que seja em breve, já estou quase enlouquecendo, é realmente aprender Libras, é me enfiar lá, começar a aprender. Porque é uma oportunidade de inclusão minha. Eu estou excluído. Eu estou excluído por não saber. Elandro está dizendo que ele é deficiente auditivo, colocou aqui. Olha só. Então, por exemplo, nesse momento, eu consigo falar isso para você. Aprendi com a Edmara. Todo o meu carinho para você, Elandro, entendeu? Então, eu penso que eu quero aprender. E isso é um ato de inclusão do professor. Quer dizer, as diferenças dos estudantes para o professor que está envolvido com a educação. E aí tem a pergunta que o William tinha colocado antes, acho que foi o William, sobre a dificuldade do professor dar conta de, com 10 turmas, fazer isso. Né? Mas eu digo assim, quando é possível, William, é um ato de inclusão do professor também. Pelo crescimento, pelo envolvimento profissional, por você conseguir alcançar o outro, e você ver isso, e você ficar feliz porque você conseguiu realmente construir um processo de construção de saber. É isso daí. A Edmara está aí, olha, aprendi. Aí, ó, Edmara, para você. Beijão. Ó, a Maria do Carmo está perguntando o seguinte: olha, eu sou professora da rede pública municipal há 33 anos. No momento, estou com muita dificuldade para trabalhar neste período de pandemia. Qual a sua concepção sobre esse momento de educação? Olha, eu vou falar para você. Eu entendo, Maria do Carmo, que a gente está aprendendo agora um monte de coisa. A gente está aprendendo um monte de coisa. Essa pandemia está ensinando para a gente um monte de coisa. E eu acho que, mais do que isso, ela está assim, deixando muito claro, de uma maneira organizada, quase que é impressionante, é quase um curso profundamente meticuloso e organizado sobre como a nossa sociedade é desigual. Então, assim, é algo que é profundo. A pandemia veio para tornar absolutamente incontestável a desigualdade social. Então, diante desse momento tão difícil pela pandemia, né, eu acho que e tão difícil, por exemplo, pessoalmente, psicologicamente, profissionalmente, para a gente, professor, ver como a gente não consegue. A gente está tentando superar professores heróis se superando, construindo um monte de coisa. Eu vejo
Estava aqui há pouco, né? Agora escapuliu aqui. A Gioconda produzindo material, um monte de gente produzindo material online, dando aula online e tal, um monte de gente fazendo um monte de coisa, um trabalho maravilhoso, e ver que ainda assim se perde, a gente não consegue ter aquela plenitude, aquele alcance que a gente gostaria de ter, a gente sabe que a gente está excluindo. Então, eu acho um momento muito delicado. Eu acho verdadeiramente que a gente deveria dar vários passos atrás e tentar construir os saberes possíveis dentro dessa pandemia, sem ficar se preocupando verdadeiramente com o retorno agora às aulas ou aula presencial, à força desse jeito. Realmente. Eu acho violência do que está acontecendo. Também serviu um pouco para a gente refletir que nós estávamos com muita tecnologia, muitas possibilidades de trabalho, que nós temos efetivas diferenças e nós, às vezes, nos omitimos a isso. Eu falo como professora também de educação básica, eu sou aposentada agora, mas como professora de educação básica, às vezes a gente não tem essa dimensão do uso da tecnologia. E hoje a gente tem essa dimensão. E a gente também tem a dimensão até onde ela chega e até onde ela vai e atinge outros e até que ponto ela também exclui outros. Então, eu acho que nós, quando voltarmos para o presencial, não vamos ser a mesma coisa. Talvez a forma de trabalho não seja a mesma. Talvez as ciências, as metodologias ativas, aos trabalhos envolvendo tecnologias e alternativas para aqueles que se excluem por não terem essa tecnologia, provavelmente vão ser melhor pensadas agora, porque nós também demoramos, né? Nós pegamos um pouco no tombo as coisas, a gente vai, né? Aí com a pandemia agora todo mundo desceu assim, como é que se chama a ladeira, quando você coloca um carro para descer a ladeira, nós estrambelhando, né, ladeira abaixo, algo assim. Hein? Estamos na inércia, estamos deixando... Estamos deixando, né? Mas também é uma inércia que está nos fazendo refletir sobre o que é que isso pode pesar no retorno, porque não vai ser mais a mesma coisa. Não vai ser mais botar um atrás do outro, nem fazer uma roda e voltar a ter aula presencial, porque esse período provavelmente... Como se nada tivesse acontecido, né? Não vai ser. Não vai ser apagar 2020 do calendário e juntar 2019, 2021 e já era. Isso não pode acontecer. Tem uma pergunta da Bruna Rafaela aqui. Qual é a sua concepção em relação ao lúdico nas aulas de matemática? E aí, ontem teve uma pergunta também sobre isso, da Fábio Scabrini, feita ontem. Você acredita que esse lúdico pode se dar por meio de materiais concretos, em especial para os primeiros anos, sem necessariamente ser uma brincadeira em si? Eu achei muito legal essas duas perguntas, eu queria respondê-las rapidamente, porque eu acho que é importante destacar o seguinte: eu ontem falei da disneyificação, né, a disneyificação da matemática escolar, e assim, eu não quero que vocês entendam esse termo como o resultado de uma crítica ao lúdico. Eu acho que o lúdico é muito importante, a matemática recreativa é muito importante, ela desempenha um papel fundamental. O que eu quis dizer é que há um limite entre o reconhecimento da importância do lúdico e do uso do lúdico como para uma estratégia de divulgação e de construção de materiais didáticos que divulgam propositalmente uma visão da matemática absolutamente fantasiosa e coisas do tipo, por exemplo, você faz matemática? Por exemplo, quer ver? Todo mundo que está aqui no chat, vou perguntar, a maioria é matemático aí.
aposto como já houve situações em que vocês foram em um restaurante com os amigos ou um bar com os amigos e na hora de pagar a conta, todo mundo sabia que você era matemático, falou assim: "E aí, você que é matemático aí, quanto cada um tem que pagar? Faz a conta aí." Tem certeza que absoluta que todo mundo que é matemático aí já passou por isso. Ou seja, há algo culturalmente estabelecido nessa percepção de que o matemático é bom de conta, é bom de cálculo mental, né? E aí eu falo assim, pô, gente, sei lá, deixa eu pegar meu celular aqui para poder fazer a conta, né? Aí os meus amigos, sei não, hein? Estudou onde? Sabe? Quer dizer, e aí eu falo que há uma diferença entre algo que ocorre com uso medido, com uso pedagogicamente, com uma intencionalidade pedagógica. Isso é uma coisa diferente. A intencionalidade pedagógica do lúdico é fundamental. Agora, como uma intencionalidade de popularização ou de divulgação científica, é você jogar uma bola para fora e divulgar essa bola fora. Eu acho que esse aqui é um termo. Então, eu acho o lúdico muito importante, respeito muito isso. Laboratórios de matemática, uso de materiais concretos. Ana Calef, um beijo para você, uma fera nisso, que trabalha com materiais, atividades manipulativos, a questão do lúdico, isso é fundamental. Agora, eu nunca vi a Ana, que trabalha com lúdico e manipulação, fazendo divulgações científicas massivas de uma realidade matemática ingênua, boba, tipo o homem vitruviano, a Mona Lisa, aquela girassol, a colmeia, aquelas coisas absolutamente desconectadas e sempre em um contexto de marketing, num contexto de comunicação, não no contexto pedagógico. E você também, Carlos, trouxe um ponto interessante. Quando há uma intencionalidade pedagógica, existe um objetivo que é a aprendizagem, existe um sujeito que é quem você pretende que aprenda algo. E quando você usa o lúdico pelo lúdico, não é assim, a brincadeira pela brincadeira, a brincadeira pode ser apenas um exercício. Ela pode vir disfarçada, mascarada de lúdico, mas ela é só um exercício. Então, a gente vai brincar disso, porque é um exercício. O amigo do meu amigo é meu amigo, o amigo do meu inimigo é isso daí. meu inimigo. Então, você acaba fazendo algo, isso é uma brincadeira? Mas essa o coisa da inimigo regra do meu dos sinais... inimigo, o inimigo do meu inimigo, sabe o que é que ele é? Meu amigo, sabe por quê? Porque ele é inimigo do meu inimigo. Olha que relação terrível. É um exemplo, é a ética em educação. Completamente. É um horror, é um absurdo. Você é meu inimigo, então eu vou procurar o seu inimigo para ser o meu amigo. A regra dos sinais, ela... Então, eu acho... Essa intenção pedagógica é algo que realmente faz a diferença entre brincar fazendo o mesmo processo, utilizando os mesmos conteúdos procedimentais, sem alterar nada, né? Utilizando a mesma metodologia da escola tradicional, pautada em exercício, ou você vai usar o lúdico, porque é para brincar de aprender, que é completamente diferente. Tá? Pô, aqui na Matemática Humanista, olha, eu recebi o Bigode aqui, a gente falou sobre matemática recreativa, foi um barato. Matemática recreativa é coisa séria. Exatamente isso que o Leneva está falando agora. Recebi o Augusto Pimentel, lá de Itaocara, um beijão lá para Pimenta. Sempre ele está por aqui. Né, falou do Malbataan, ou seja, essa coisa da matemática recreativa, a gente tem uma tradição no Brasil muito forte, muito interessante. O que eu digo é, há uma intencionalidade pedagógica, há uma intencionalidade de aproximação, e não uma popularização forçada em larga escala. Né? Olha quem botou aqui, o Biratã colocou aqui, ó, motivação é um grande fator no fazer saber. Ativa os mecanismos neurocognitivos, certamente, né? Colocação bacana dele. Motivação. Isso aí é o engajamento. E
E por muitas vezes a motivação se dá justamente por conta de o estudante sentir-se incluído, sentir-se parte. Então ele se motiva, ele se sente reconhecido. Ele identifica ali, naquele debate, algo que se conecta a ele. Então, a motivação ela tem muito a ver com engajamento, né? E esse engajamento é relacional, né? E também motivação tem algo muito importante. Aprender é algo que é determinado por quem aprende. Eu aprendo porque eu quero. Se eu quiser aprender, você vai aprender Libras quando voltar, não é isso? Você vai aprender Libras, porque quem quer aprender é você. Então, o sujeito é motivado a aprender. Essa motivação de cada um para aprender é algo que é inerente ao processo de aprendizagem, porque o sujeito pensa, mas ele precisa também ser educado para a vontade de aprender. E essa educação para querer aprender é o que a gente chama, no caso, de estar motivado para isso. Porque se a pessoa não quiser, não adianta. Você trouxe algumas imagens nos vídeos, no videozinho do Étnico Excluído, que a menina está lá sentada, quando a professora olha, ela está assim, quando termina, vai... Né? Eu acho que quando vira, né? É aquele papelzinho que o aluno joga quando tem 10 anos, 11, que joga nas costas do professor, que você olha, não foi ninguém. Né? Quando você vira para o quadro aí. Então, o que é isso? É uma reação de dizendo, você está falando, mas eu não estou comendo nada disso. Eu não vou aprender isso que você quer. É uma decisão pessoal, né? E essa decisão, realmente, ela tem que ser trabalhada, porque esse sujeito é integral. Ele pensa, ele sente, ele tem vontade, e esse conjunto todo é que faz com que ele aprenda. Um beijo enorme para o Biratã, né, Carlos? Um beijão para ele, grande mestre, querido amigo. Colocar aqui, tem uma pergunta da Juscelie, que é a seguinte, olha, Carlos, durante os debates, em vários momentos, você trouxe a relação da BNCC com os cursos de formação de professores de matemática. Qual o papel da etnomatemática nesse contexto? Essa é uma ótima pergunta, Juscelie. Eu vejo o seguinte, a BNCC ela é uma prescrição de apoio à construção de currículos dos estados e municípios. Todos os estados do Brasil já construíram seus currículos, todos eles. Os municípios ainda estão construindo. Agora, boa parte, por exemplo, uma parte significativa dos estados quase que copiaram, colaram coisas da base e colocaram algumas coisas a mais, algumas periferias, etc. E aí encaminharam os seus currículos dessa maneira. Outros estão fazendo mudanças mais significativas. Mas, de um modo geral, o problema da base que mais me incomoda é a questão de que ela é uma prescrição onde ela tem uma parte inicial com as suas competências gerais, que eu acho até bonitas, assim. Eu fico muito emocionado quando eu leio aquilo. O texto introdutório é maravilhoso. No entanto, quando você avança no documento e você chega na parte falida, né, que é a parte da listagem das habilidades, que é justamente para parametrizar quase que as questões dos testes em larga escala. E eu digo que o problema que a base tem, enquanto uma prescrição de apoio à construção dos currículos, é justamente qual? Não deixa claro em momento algum como que as habilidades daquela parte ruim, como que aquela lista pode permitir a construção daquelas competências gerais que são lindas. Como que a parte granular se comunica com a parte mais externa. Esse é uma lacuna. E aí eu acho que talvez, dentro do quadro posto, em que a base está chegando aí, como ela não fala, quer dizer, nos nossos atos de insubordinação criativa, talvez o fato dela não ser explícita, ela deixar uma lacuna em aberto, é a gente aproveitar justamente para criar construções transdisciplinares, quer dizer, propostas de currículo
de encaminhamento de práticas, pelo menos de projetos, se não for transdisciplinar o tempo todo, né? Porque, né? Mas eu digo pelo menos termos projetos ou veias transdisciplinares, grandes projetos nas escolas, nas comunidades, que promovam, além da articulação de saberes e da percepção de um saber mais complexo, mais da vida, né, mais significativo em termos mais amplos, que consiga também dar espaço para os estudantes construírem aquelas competências gerais, que eles possam falar, né? Se eles têm que aprender a argumentar, tem que dar espaço para o estudante falar, né? Se o estudante tem que aprender a pensar criticamente e a ser criativo, você não pode dar regras para o garoto, né? Você pensa assim, quem são, quando a gente vê filme no cinema, quais são as pessoas mais criativas do mundo? Quem são os mais criativos do mundo? São os bandidos e os poetas. Por quê? Porque eles não têm regra. Tá certo? Não tem regra. O código de conduta do poeta, né, por vezes, e do bandido é não ter regra. Por isso, eles são os mais criativos. E aí eu acho que é muito importante a gente talvez ter um espaço de projetos onde essa invasão da questão normativa já tão peculiar à escola não se dê. E eles têm um espaço até para poder delimitar os próprios problemas que serão estudados e enfrentados. Isso eu acho que a etnomatemática, a etnomodelagem, a etnociência e essa visão mais ampla, né, e transdisciplinar do conhecimento, eu acho que ganha muito espaço e pode cumprir uma enorme função. Desculpe ter demorado tanto para responder, mas é porque é uma pergunta difícil. Eu penso também, Juscelie, que quando você pensa em etnomatemática, você pode, obviamente, você deve pensar em trabalhar com projeto, como o Carlos falou. E nesse projeto, uma sugestão é que você dê uma olhada, não sei se eu conseguiria colocar também na descrição do vídeo, algo sobre o currículo Trivium, que é um outro aspecto também trazido por Carlos levemente, que é a questão da crítica e da criatividade com o uso de instrumentos socioculturais. Então, com os projetos, você vai permitir que pessoas entrem em contato com os instrumentos socioculturais. E que instrumentos são esses? São os instrumentos da comunicação, a literacia, os instrumentos analíticos, a materacia e os instrumentos materiais, que são a tecnoracia. Então, eu sugiro uma leitura sobre o currículo Trivium do programa Etnomatemática, que é o currículo etnomatemático, como uma forma de pensar o desenvolvimento de projetos. E quanto à transdisciplinaridade, eu vou conversar sobre minha posição. Eu decidi fazer atividades como professora de educação básica sem valer nota, porque eu achava absurdo algo que é transdisciplinar levar uma nota valendo qualquer ponto para qualquer disciplina, até interdisciplinar. Foi uma coisa que me dizia assim, eu sempre ouvia, mas isso é um trabalho a mais. Mas digo a você, eu me aposentei com esse prazer a mais e essa alegria a mais, que era algo que a gente consegue, mobilizar estudantes para que eles não almejem só quantos pontos valem, mas almeje o que é que vai acontecer depois, o que é que vai ter, dá para a gente conhecer isso aqui, está rolando essa coisa na cidade, ô professor, a gente pode ir para isso? Então, essa abertura vai ter que haver. E para você conseguir seguir base curricular, atender a estudantes a se darem bem no Enem e nos processos que tem na vida, ou na graduação, nos outros processos da vida, que são impostos pelos exames externos, a gente precisa começando a abrir uma brecha para ir testando e mostrando, bem, dá certo sim. A gente vai fazendo e vai abrindo espaço, né? Porque se ninguém fizer isso,
ninguém for, como é, insubordinado e criativo, né, realmente fica difícil verificar o que pode dar certo, além daquela lista de dezenas de páginas que tem lá na base, que foram ditas para a gente assim, não, você vai fazer isso, é isso que vai dar certo. Mesmo a gente sentindo que não consegue fazer com que dê certo, né? Pois é, isso daí tem até aquele vídeo-texto da Educação e o Improviso do trem. Eu até coloquei no finalzinho exatamente isso que você falou, Sair dos Leneva, muito trilhos. legal. Sair Sair dos dos trilhos. trilhos. Né? Educação é água, trem? Não. Isso daí é muito legal, muito bacana. Eu queria colocar para vocês aí, agora está chegando na hora. O pessoal está dando Sim! parabéns para a gente. Vou colocar aqui o link de presença, porque já estão já me Oba! espetando aqui. Demorou, mas respondeu. Não podia ser outro, o link de presença. Tá aí, ó, www.matematicohumanista.com.br/amor, porque é muito amor envolvido aqui no Vem Humanistas. E aí o último link tinha que ser esse aí. Podem confirmar a presença até às 17h30. Tá? Então tem tempo para dedéu, tem mais 40 minutos para poder confirmar a presença. Queridos, a gente está chegando no fim do programa. Eu estou muito emocionado, verdadeiramente, no ano em que a gente está passando por problemas já, na verdade, há alguns poucos anos já, alguns anos já, né, de ordem política, de valorização, de deformação da cidadania, de deformação da educação, de deformação sobre o papel da escola, sobre o conhecimento, negação da ciência, negação de todo tipo. É um momento tão difícil e verdadeiramente, quando a gente chega aqui e a gente tem esse momento tão gostoso, uma tarde tão gostosa, com esse grupo lindo de colegas presentes aqui, com o Leneva aqui do meu lado, eu fico muito feliz de ter participado disso, ter sido uma pequena parte, um tijolinho aí do Vem Humanistas, como cada um de vocês também foi um tijolinho, a Leneva também foi um tijolinho. Leva para o Maranhão, junta os tijolos todos e bota na mão da Priscila. Cadê ela? É isso aí, ó. Tá aí. A Emília já tá aqui. Tá com saudade já. Todo mundo falando que vai sentir saudade. O evento foi muito legal, foi um sucesso. Todo mundo dando muito bom. Parabéns pra gente. Parabéns para todos nós aí presente no chat. Verdadeiramente muito lisonjeado com a presença de todos. Olha só que bonito. Muito obrigado. Né, E a a gente gente. espera. Diga. Não, é isso. A gente espera conseguir. Olha aqui, ó. O Oscar também, ó, lá do México, dando um abraço pra É, gente. Joaca. Pô, obrigado, Oscar. Muito Que obrigado. bom. Então, é isso. É todo mundo participando. E o Oscar Né? aprendeu português, que ele disse que não entendia muito bem quando falávamos. Agora eu acho que ele já está bem proficiente aí. Ó, Super Ogli. Ogli mandou o material dele lá para dar uma lida. Vou dar uma lida, Ogli. Te dou um retorno. Estava consumido aqui, mas eu vou ler. Vou te dar um retorno. Prazer te conhecer, grande Ogli. Tudo legal. O Antônio também está mandando um abraço para gente. Esperando o Vem Humanistas Parte 2, a missão. Olha aí. A segunda edição, Ramos. Aí, Oh, olha aí, oh. ó. Gente, o Veonistas foi um projeto, eu acho que ousado, foi um projeto também trabalhoso, porque nós todos estávamos e estamos ainda engatinhando nesse processo de organizar um evento desse tipo. E ele teve um mês de experiência, né? Iniciamos em 26 de outubro, tentamos, durante os programas do Vem Humanista, os 8 programas, abordar alguns olhares sobre a prática pedagógica, sobre aspectos teóricos, filosóficos, sobre currículo, sobre pesquisa.
E, para isso, nós convidamos pessoas que vieram aqui e se ofereceram, sem nenhuma influência minha nem de Carlos, para falar de suas experiências e falar de seus estudos e botar a cara aqui ao vivo para responder perguntas, para ser contestado, para ser também elogiado. E, poxa, é emocionante mesmo, deu certo. Nós tivemos uma riqueza enorme, o número de participantes foi muito grande. Nós temos conferencistas que já receberam e-mails de contato de possíveis orientandos. Tem uma pessoa que estava fazendo uma pesquisa de mestrado e que vai mudar, quer mudar o título da pesquisa, porque compreendeu durante o Vem Humanistas que conceitualmente aquilo tinha que ser mudado. Tem pessoas aqui no chat que dizem obrigada porque você me mandou essa dica, obrigada porque você mandou algo, essa troca que tem nessas interações cada dia do programa tem sido algo que é uma riqueza que a gente nem dá conta de captar tudo que tem ocorrido nesse mês inteiro. Bom, muito bom. Vocês agora espero que relatem um pouco disso aí. Tem até amanhã para enviar. Rita Oliveira, eu vi sua solicitação, que você tem outras coisas para fazer, pediu mais um prazo, mas não podemos não, porque a nossa ideia é que o boletim saia no dia 30 de novembro, e o prazo é até 25, 23 e 59, para que possamos trabalhar 26, 27, 28 e publicar dia 30. Bom, a ideia é essa, esperamos esses relatos. Quem tiver dúvida ainda, olha o e-mail, vocês receberam um convite para relatar a experiência no Vem Humanistas e publicar no boletim da RedNet Brasil. E qualquer dúvida no site, vocês vão ver lá, convite, clica lá que tem o site. Olha, Edmara. Aí, ó. Estava aí, ó. Certo? E foi muito feliz tudo isso. Eu acho que essa vivência que passamos aqui no Vem Humanista, nós aprendemos na organização de evento muito, com os erros, principalmente, e aprendemos muito com o número de expressões de carinho e com as expressões de alegria e de satisfação de vocês estarem aqui. Foi um número significativo. A gente tinha muito medo, porque às vezes faz o evento e às vezes o evento é só um interesse em pegar o certificado. Mas eu não sinto isso aqui. Eu sinto que a gente juntou um grupo que, de fato, quer fazer a diferença e, quando se quer, se faz. Eu fiquei muito feliz. Obrigada, Luciano, pelo evento maravilhoso. Obrigado. Leneva chorando também, tá todo mundo. Só tem chorão. A Emília, ela fica pegando o pé da gente ao vivo. Tá ela vai cuidar da comida dela. Vai cuidar da vida da gente, olha só. Olha só. Pessoal, uma pergunta aqui da querida Denise. O certificado sai em quando? Deixa eu falar sobre isso. Como a gente falou lá nas regras do evento mesmo, Denise, até 72 horas após hoje. Quer dizer, então vai sair até... Hoje é 27, terça? 27. Isso, até sexta, sábado já está... vocês vão estar recebendo por e-mail, vocês vão estar recebendo uma surpresinha por e-mail também, em breve. Fiquem aí ligados no e-mail de vocês. Em breve é bem breve. Bem breve mesmo. É algo tão singelo, mas com muito carinho para todos vocês. Mas era desejado, não é? Singelo, mas é desejado. A gente desejado. Fez uma telepatia e perguntou: o que é que todo mundo deseja da gente? É isso, Carlos? É isso. E aí a gente descobriu e vocês vão receber. É isso. E aí, eu peço que... Bom, só lembrando que a gente vai estar
enviando um certificado só com a carga horária total, né, atendida. Quando eu falo carga horária total atendida, cada programa tinha 2 momentos, né? Então, você participar dos 2, confirmou os 2, você ganha 4 horas por cada um. Então é isso. Quem confirmou presença em cada par é 4 horas. Tá bom? É isso. Ave Maria, caneca. A caneca tem É um alça? objeto de A desejo. caneca mais querida. Pô, coisa, hein, Carlos? É um objeto de desejo. Essa caneca é um objeto de desejo. Vai mandar pelos correios? A caneca tem alça? Que pergunta, a caneca tem alça? Claro que a caneca tem alça. Olha Muito só. bom. Gente, foi muito bom estar com vocês. Chegou na hora de acabar. Chegou a hora. Maravilha. Aguardo queridos, os relatos de quem puder mandar. A Quem lembrancinha chega para os inscritos, para o e-mail de inscrição. E, Carlos, eu tenho muito que agradecer, porque erramos bastante, trabalhamos bastante, mas eu acho que saímos hoje emocionados e felizes. Obrigado, Biratã, pela presença aqui. Obrigado hoje. também, um grande Biratã, inspirador disso tudo. Muito obrigado. E é isso. Ufa, pessoal, chegou ao fim o Vem Humanistas. Esse foi o último evento desse ano, mas ano que vem promete. Promete, porque o amor está aqui dentro, não acaba não. A gente vai voltar com a força total no ano que vem. A Matemática Humanista vai continuar. Eu vou fazer mais alguns poucos programas esse ano. Vou receber agora em dezembro a professora Miriam Penteado. A gente vai falar sobre educação matemática na terceira idade, no dia 2 de dezembro. E no dia 16 de dezembro, eu recebo o professor Oli Scosmose para falar sobre matemática e ética aqui na Matemática Humanista. Então vai ser um prazer. Espero vê-los todos por lá. Oleneva, um beijo enorme. Parceirona. Obrigada. É isso aí. Humanistas, até a próxima edição do Vem Humanistas. Um grande abraço. Valeu, pessoal. Tchau, gente. Obrigada. Tchau.